Então vamos lá. Decida se as variáveis descritas a seguir são variáveis de resposta ou preditoras. A nomenclatura de variável dependente e independente é muito utilizada ainda, mas ela já está ultrapassada. Tá? Então a nomenclatura mais atualizada é variável preditora e variável de resposta. Tá? É a nomenclatura mais corrente. E é boa porque ela faz mais sentido, né? Mais fácil de você pensar sobre o que está fazendo uma previsão e o que está te dando uma resposta. Mas é também porque essa estatística atual tem se utilizado mais de modelos de regressão, do que de testes, tá? E essa é uma nomenclatura que era muito utilizada em testes estatísticos, tá bom? Mas vamos lá, vamos falar sobre as variáveis. Então a gente tem um pesquisador, treino e corrida. Um grupo treinou um tanto, outro grupo treinou mais. Então a quantidade de treinamento é a nossa variável preditora. Tá? A gente tem dois grupos aqui. Um grupo que treinou X e um grupo que treinou 2X. Eu quero ver se ser de um grupo ou ser de outro me traz uma resposta, me traz um efeito. Tá? E a diferença no tempo da corrida é a minha variável resposta. É aquilo que eu estou medindo. O que eu medi é a minha variável de resposta. É o que eu vou ver a média, a frequência, a proporção. Tá? Crescimento de plantas. Então vamos lá. A quantidade de luz é preditora. Plantas que recebem mais luz e menos luz crescem quanto? É o que são dois grupos de planta, tá? pH do solo, preditora. Plantas que estão num pH N e num pH Z vão crescer quanto? Dois grupos. O tamanho das folhas é uma medição. É uma maneira de eu medir o crescimento. Opa, coloquei errado. É uma maneira de eu medir o crescimento das plantas. Então, folhas maiores são plantas que estão crescendo mais. E o crescimento, ou seja, a diferença do tamanho ao longo do tempo, também. Uma variável de resposta é o que eu estou medindo, tá? A frequência da rega é preditora, então plantas que receberam água todos os dias ou uma vez por semana. E a altura da planta é uma outra medição de tamanho da planta. Então, é como eu estou observando o crescimento da planta. Tá? Variável resposta. Aprendizes proficientes e estratégias. Nível de proficiência dos aprendizes, quantidade de estratégia. É interessante porque nível de proficiência em experimentos diferentes podem ser as duas coisas, né? Por exemplo, eu posso olhar assim, eu quero ver como que brasileiros falando francês, vamos mudar um pouquinho, como que brasileiros falando francês produzem aquelas vogais anteriores arredondadas, U, E e E, tá? Por exemplo. Aí eu vou pegar os brasileiros que falam francês e vou gravá-los. E a minha variável resposta vai ser as frequências, tá? Então eu vou pegar os formantes ali, F1, F2, F3, e vou medir e vou ter como variável resposta frequências, hertz. E eu posso perguntar para cada falante qual que é o nível de proficiência deles em francês, ou eu posso aplicar um teste, ver o nível de proficiência, ver até que semestre eles estudaram, e isso ser uma variável preditora. Eu posso falar assim, falantes intermediários já produzem essas vogais bem, ou então alunos avançados ainda não produzem, elas são muito difíceis e tal. Mas aqui não, aqui é a minha variável resposta. Então eu quero ver se aprendizes mais proficientes utilizam mais estratégias. Então, eu vou ter alunos que utilizam menos estratégias e alunos que utilizam mais, e quero ver como que isso implica na proficiência deles. Então, a proficiência, nesse caso, é a resposta. Tá? Língua nativa influencia a maneira com que aprendizes de inglês avaliam a compreensibilidade de outros. Então, as notas que eles vão dar é a resposta, é o que eu estou observando. E a língua nativa de quem fez o julgamento é o que eu estou controlando. Então, é a minha variável preditora. Tá? A idade e o fato de ser bilíngue afetam o resultado nesse teste? Então, a idade é preditora, tem grupos de idades diferentes. O resultado é a resposta, o teste que eu fiz, é o que eu medi. E ser bilíngue ou não é uma outra variável preditora. Tá? Imigrar mais cedo para um país e o tempo de residência afeta? Vamos lá, idade de imigração é preditora. Eu vou olhar participantes que migraram quando criança, quando adolescentes, quando adultos. A nota num teste de proficiência, a resposta é como eu estou operacionalizando aqui o construto de domínio
né? Tá vendo que aqui eu tenho, ó, minha pergunta afeta o domínio nessa nova língua. Tem várias maneiras de eu medir isso. Uma delas é um teste de proficiência. O tempo de residência é preditora, então vou pegar pessoas que estão lá há 1 ano, há 5, há 10, há 20. O julgamento do nível de inteligibilidade realizado por um painel de juízes é uma outra maneira de eu observar, medir, operacionalizar domínio nessa nova língua. Então é resposta. E resultado de um teste de tamanho de vocabulário é outra maneira de olhar para domínio da língua. Então resposta também. Tá? O último aqui que eu tenho quer investigar a influência do dialeto dos pais e a influência do dialeto local sobre a pronúncia de fonemas, com variação. Então, a produção do R pós-vocálico, falar porta, falar porta, falar porta ou nada, é a resposta. Tá? É o que eu gravei e o que eu estou contando. Aí, perguntar para eles de que região do país são os pais é uma variável preditora. Eu estou separando os grupos por aí. E o local de nascimento e residência dos participantes, também estou agrupando os meus participantes por aí. Tá? Então, também é uma variável preditora. Antes de eu passar para a segunda página, tem alguma pergunta sobre essa? Tá tranquilo, professor. Por mim, tá tranquilo. Então, beleza, vamos lá. Próxima página. Eu tenho que colocar nome e e-mail? Vamos lá. Tá. Os comandos básicos. Talvez sejam aqui as perguntas, né? Os comandos básicos no R. Vamos lá. Quais funções podem ser utilizadas para carregar uma planilha de dados para o R? O read.table é uma função da base do R, pode ser, se os meus dados estiverem em TXT separados por tabulação. O read.csv é também da base do R, se os meus dados estiverem em formato de texto separados por vírgula, tá? O read underline também pode, é do tidyverse, tá? Tem que carregar o tidyverse, mas é possível. Table2 pode, é quando os meus dados estão em TXT e os decimais estão separados por vírgula, como é comum no Brasil. E o read underline CSV também é do tidyverse, então é possível. E o 2 é se, em vez de estarem separados por vírgula, eles estão separados por ponto e vírgula, porque os decimais estão separados por vírgula. Então aqui todos estão certos, tá? O que faz a função library? Ela carrega um pacote, tá? Então, se eu instalei o tidyverse, o library tidyverse vai carregar esse pacote. Qual função do tidyverse é utilizada para criar um subgrupo de dados com base nas linhas? É o filter, tá? Se eu tenho uma coluna ali com faixa etária, aí tenho criança, vários com criança, adolescente e adulto. Eu quero olhar só para criança, eu posso usar o filter, tá? Ou eliminar só criança também. O que faz a função mutate do tidyverse? Cria um subgrupo de dados com base nas linhas? Não, porque é o filter, tá? Cria uma nova coluna, sim. Seleciona as colunas a serem utilizadas, sim. Eu posso dizer quais colunas eu quero trabalhar. E altera a classe de uma variável também. Normalmente o R, quando a gente importa os dados, tudo que está escrito, ele vai importar como sendo caractere. E muitas vezes a gente quer trabalhar ele como sendo fator. Então eu posso usar o mutate para isso, tá? Quais comandos abaixo estão totalmente corretos? Vamos ver. O nome do objeto está igual para todos, vogais PB para todos, tem um pipe para todos. Filter começa a mudar. O filter, eu tenho vogal, tem que ser igual, porque o igual sozinho que está aqui, marquei sem querer, né? O igual que está sozinho aqui, ele é usado para dar o nome de um objeto, tá? Então não pode ser igual. Quando eu quero dizer que é igual no R, eu tenho que botar igual, duas vezes. Então, estou nesses três aqui agora, tá? Tem que ter aspas, porque o A é um caractere. Eu só ponho sem aspas quando já é um objeto que está carregado no R. Então tem que ter aspas. Então estou entre esses dois aqui, tá? Se eu vou usar filter primeiro e depois select, são duas funções diferentes, eu preciso de um pipe. Eu só uso vírgula para separar dois argumentos dentro de uma mesma função. Mas duas funções eu preciso de um pipe, tá bom? Pode relembrar a diferença de character e factor? Posso, é assim. Nos dados das vogais que a gente está trabalhando, né? Na coluna vogal,
tem as 7 vogais orais tônicas do português. A, E, I, O, U. E elas estão codificadas, o E, o E, o O e o O, estão separadas por E minúsculo, minúsculo e maiúsculo, né? Quando eu importo isso para o R, ele vai interpretar essa coluna como sendo character, sendo caractere, né? Qual que é o problema disso? Quando eu pedir para o R me dizer quantos níveis existe na minha coluna vogal, ele vai me dizer que existem 234 níveis, porque tem 234 linhas, tá? E se eu pedir para ele agrupar, aí depende do pacote da função, mas em muitos momentos, se eu pedir para ele agrupar a duração, os formantes, as outras colunas que eu tenho pelas vogais, ele vai separar um por cada, 230 e tantos. Para eu fazer com que o R compreenda que todas as repetições da letra A é uma coisa só, todas as repetições da letra E é uma coisa só e assim por diante, eu tenho que dizer para ele que aquela coluna não é um caractere, é um fator, um factor. Aí quando eu faço essa transformação e eu peço para ele me dizer quantos níveis tem naquela coluna, ele vai dizer que tem 7. E vai me dizer quantos As tem, quantos Es, quantos Es, quantos Is e assim por diante, tá? É um comando que a gente faz com muita frequência. Então, daqui para frente, praticamente em toda a sessão de R que eu filmar ou que a gente fizer junto, em algum momento a gente vai transformar caractere em fator, tá? Em versões muito antigas do R, ele já importava como fator, mas aí tem outros problemas. E eles decidiram fazer como padrão importar como caractere. Então é sempre como caractere. Tanto que o Tidyverse criou aquela função mutate if, porque aí quando eu tenho muitas colunas, o que é muito comum nos dados, eu já posso dar em um comando só, em uma linha, falar assim, ó, tudo de coluna que foi interpretado como caractere muda logo para fator. Aí eu já faço isso de uma vez, tá? Tá? Nós temos que treinar todos os comandos aprendidos nos vídeos e salvar nosso script. Então, Ana Paula, a maneira que eu acho boa de praticar eu disponibilizei o script lá, ou seja, se você for fazendo o script assistindo o vídeo, no final você vai ter o script que eu compartilhei, tá? Então, você não precisa fazer para ter, mas programar é praticar. Quem já aprendeu aí alguma linguagem de programação sabe que não tem jeito, tem que praticar. Aprender a programar é realmente como aprender uma nova língua. Você tem que praticar para automatizar e a cada nova língua que você aprende, a próxima língua fica mais fácil, né? Então, quem aprende uma língua, aprender outra fica muito mais fácil. Eu comecei aprendendo R, foi a primeira linguagem de programação que eu aprendi. E hoje eu faço minhas coisas em LaTeX também, que é outra linguagem de programação, e uso Python um pouco também. E cada linguagem nova que você tenta aprender é mais fácil, porque você já tem um raciocínio de como funciona as regras e tudo, né? E do Python para o R também é tranquilo a migração, porque você já tem ali uma ideia, é um raciocínio de algoritmo, né? Que você vai estabelecer uma sequência de comandos e como é que o programa vai entender aquilo, né? Então é praticar, não tem jeito. Então, a maneira que eu acho que seria melhor vai assistindo os vídeos e fazendo junto. Vai fazendo junto, salvando e salvando. E depois tem o meu script lá para comparar ou para complementar. No meu que eu compartilho, eu deixo uns comandos mais bonitinhos. Enquanto eu estou filmando aqui na tela, eu não escrevo tudo para os vídeos não ficarem tão longos, né? Mas essa seria a maneira, tá? Agora, não precisem ficar sobrecarregados com esses comandos básicos. É bom entendê-los, mas não precisa assim, eu tenho que aprender, eu tenho que saber automática, eu tenho que saber de cabeça. Na maioria das coisas que eu vou fazer, eu tenho um script padrão meu aqui aberto para eu consultar. Então, até essas aulas que eu filmo para vocês, eu estou filmando numa tela e na outra eu tenho o meu script aberto, porque tem coisa que eu esqueço na hora, que eu não me lembro, ou se é um underline, se é um ponto, sabe? Se vai vírgula, se vai, então eu dou uma olhadinha, uma espiada assim, para relembrar. E quanto mais você pratica, menos você precisa disso, mas eu acho que você sempre precisa dar uma coladinha em alguma coisa. Então, é como eu falei, na vida real, eu vou fazer uma nova análise de dados, eu pego um script anterior que eu usei, e começo a mexer nele, não vou do zero, sabe? Mas, enfim, é isso. Praticar o máximo possível, não se sentir sobrecarregado nesse início, até porque todos esses comandos da primeira semana a gente vai usar em absolutamente todas as análises. Porque o primeiro passo de tudo vai ser carregar os pacotes, carregar os dados,
fazer o que a gente chama de EDA, que é Exploratory Data Analysis. Então, a gente vai sempre olhar os gráficos iniciais dos dados, vai olhar as medidas de tendência central e de dispersão, para depois entrar na análise propriamente dita. Então, a gente vai fazer isso tantas vezes que vai automatizar, mas vai automatizar para quem já compreendeu como é que funciona, tá bom? Mais alguma perguntinha, pessoal, sobre a tarefa de casa, sobre a primeira semana, alguma coisa? Não? Então, ficamos por aqui. Essa semana já está lá o conteúdo de medidas de tendência central e de dispersão. Tem uma tarefa dessa no Google Forms também, tá? Para ser feita no R. E tem vídeo, tem texto, e eu já estou terminando de preparar o da semana que vem, porque eu quero toda segunda-feira abrir o conteúdo da nova semana, para vocês terem uma semana e um pouquinho para fazer. Esse pouquinho é porque é até terça, né? Já que a aula vai ser sempre na quarta. Então, essa semana, a minha ideia é que nessa semana vocês explorem medida de tendência central e dispersão, e na quarta que vem eu resolvo o exercício e tiro dúvidas, tá? Aí na quarta que vem eu acho que vocês não escapam de se apresentar, porque eu não pretendo fazer nenhuma apresentação como eu fiz hoje. Eu quero ir direto para resolver dúvidas, resolver o exercício e tirar dúvidas, tá bom? Lorena, pode perguntar. Oi, professor, consegue me ouvir? Sim. É que eu coloquei uma pergunta, qual a diferença entre o mutate, a função mutate, e mutate underline if? Se há alguma diferença. Obrigado por perguntar aqui no áudio, que eu deixei passar sem querer no chat. Tem diferença. O mutate, ele faz várias coisas, né? Entre elas, mudar a classe de uma variável. E aí, se você usa só o mutate, você tem que especificar coluna por coluna que você quer mudar a classe. E se você tiver várias colunas que você quer mudar a classe de uma vez, aí você usa o mutate if, porque aí só com uma linha você muda. Com o mutate, você vai ter que colocar o nome da coluna igual s-factor, entre parênteses, o nome da coluna. E vai ter que ficar repetindo isso para todas as colunas, dentro do parênteses do mutate. O mutate if, você só usa assim, ó, mutate if, aí dentro do parênteses você coloca assim, ó, is.character, aí o outro argumento é as.factor. Deixa eu ver se foi certinho. Aí pronto. Aí com uma linha só de comando, aí ele vai mudar todas as colunas que foram interpretadas como caractere e vai mudar para fator. Tá bom? É isso aí, pessoal. Mais alguma pergunta? Último minutinho. Então, beleza. Ficamos por aqui. Obrigado pela participação de todos, pelas perguntas, pelo pessoal que interagiu no chat, falando. Assim que esse vídeo aqui ficar pronto, eu compartilho com vocês para verem outras vezes e para quem não pôde participar também, tá bom? Abração, pessoal, bom trabalho. Se tiverem outras perguntas aí, estou sempre disponível por e-mail ou pelo Google Classroom, tá bom? Boa tarde para todos. Tchauzinho.